Sim. Glória a Deus. Igreja, a paz do Senhor, amém? Vocês podem se assentar. Aleluia. Acende a luz para mim aí, Neilo, por favor. Glória a Deus, aleluia. Tô ficando ruim das vistas, irmãos. Bom a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook, a partir de agora também pelo nosso Instagram, né? Não pergunte por quê, mas é só a partir de agora. Depois vocês pegam a Sabrina aqui e perguntam para ela, né? Mas tô brincando, é por conta do tempo, o Instagram só deixa, acho que filmar 1 hora só. Então, como o pastor Edu fala bastante, e aí mandaram começar a filmar no Instagram a partir de agora. Mas eu estou muito feliz por estar participando desta reunião nessa noite. Tenho certeza que Deus preparou uma palavra para o nosso coração, porque eu estou na dependência de Deus. E se, aleluia, estou na dependência dEle, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Algumas pessoas nessa noite precisam dessa palavra. Talvez alguns vão sair daqui satisfeitos, outros nem tanto. Mas o importante é que a palavra de Deus é como martelo que esmiuça a penha. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que a penha é uma pedra dura. E a palavra de Deus é como esse martelo que vai batendo, batendo, até esmiuçar. E nessa noite eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Glória ao nome do Senhor. Marcos capítulo 8. A leitura é um pouquinho grande, extensa, mas eu vou ler aqui alguns versículos. Naqueles dias, havendo uma muito grande multidão, e não tendo o que comer, chamou a Jesus os seus discípulos e disse-lhe: tem compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Aleluia. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram 7. Versículo 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Tem outra tradução que fala diferente desse lugar. Eu acho que é Magdala. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse-lhe: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar o pão no barco, e não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos fermentos de Herodes. E arrazoaram entre si, dizendo: é porque não temos pão? Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendes olhos? Não vedes?
Tendes ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos de pedaço levantastes? Disseram-lhe, 12. E quando parti 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço levantastes? E disseram-lhe, 7. E ele lhes disseram, como não entendeis ainda? Como não entendeis ainda? Queridos, eu confesso para vocês que eu li muito pouco esse trecho. Mas o pouco que eu li me chamou muito, mas muito atenção. Porque Jesus, ele está vindo de uma viagem e ele se depara com uma grande multidão de pessoas que começa a segui-lo. E quando eles começam a seguir Jesus, a Bíblia vai falar que aquelas pessoas que estavam seguindo começaram a sentir necessidade de comida. E Jesus vai falar para os seus discípulos para que eles viessem dar pão para aquela turma. E os seus discípulos, então, eles falam, mas aonde vamos encontrar pão para esse povo? Queridos, talvez muitas coisas na tua vida, ela é, aos teus olhos, pequena ou pouca. Porque aos olhos dos discípulos que estavam ali, alimentar aquela multidão era muito difícil. Era quase impossível. Mas eu quero te dizer que quando nós colocamos nas mãos de Jesus, aleluia, o nosso pouco, Ele multiplica. Aleluia. Então o que nós aprendemos no capítulo 8, que no meio da adversidade, o pouco que os discípulos tinham, fizeram com que todos se alimentassem. Ou, tudo aquilo que eu tenho, que eu acho que é pouco, quando eu coloco na mão de Jesus, se multiplica por 100 ou por 1000. Então, queridos, não tenha medo. Nessa noite, eu te desafio a confiar em Jesus. Eu desafio você a confiar todas as coisas, não somente as tuas finanças, mas talvez você que está me ouvindo aí, aleluia, pela internet, está com a sua saúde debilitada e fala, olha, a minha saúde está muito debilitada. Você que está me ouvindo, talvez fala, saúde é pouca, eu estou fraco, estou debilitado. Mas quando você entrega a Jesus, Jesus ele faz com que as coisas se encaixem no lugar. E aí nós vamos olhando, queridos. Passou esta etapa, eles começaram a andar, e alguns homens se chegaram diante dele, de Jesus, e falou, Senhor, eu quero um sinal. Mostra-me um sinal. Queridos, veja bem, aqueles homens já estavam com Jesus há algum tempo e tinham visto grandes coisas, mas aquilo não satisfaziam eles. E agora eles pedem um sinal no céu, quero ver uma coisa muito mais estrondosa, muito sobrenatural, porque, só ver o ceguinho ali ser curado, ou ver o mudo falar isso aí, eu quero ver um sinal no céu. E Jesus está falando com uma classe de pessoa religiosa, ele está falando com os fariseus, e esses caras estavam interrogando, querendo um sinal no céu. Talvez você esteja aqui ou esteja me ouvindo aí em sua casa,
E Deus já tem feito tantas coisas, mas você não está satisfeito. Você está preocupado de ver um sinal sobrenatural, miraculoso. Porque o que você já viu até hoje não satisfaz. Aleluia. A tua fé, a tua crença, assim como esses homens, aqui no capítulo 8, versículo 12, 11 e 12. E aí Jesus, ele dá um suspiro, profundamente, em seu espírito, diz: por que essa geração me pede um sinal? Caramba, já fiz tanta coisa, já realizei tanto milagre, já viram tanto e ainda agora querem um sinal no céu. Oh, aleluias. Mas, queridos, avançando, aqui nesse trecho do capítulo 8 e 14, e eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento do fariseu e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Querido, Jesus está chamando a atenção desses homens. Veja, depois da multiplicação dos pães, a Bíblia está falando que eles esqueceram, pastor Esdras, de pegar o que sobrou daquele milagre e levar com eles. E eles entram no barco e esquecem de levar o pão, e só leva um. E ali, Jesus, ele vai olhar para aqueles homens e vai ver que eles estão o quê? Arrazoando no seu coração. Eles estão conversando ali, estão discutindo a respeito daquilo. E aquilo não tinha uma mínima importância para Jesus. Se eles tivessem levado 5 cestos ou 7 cestos, para Jesus não tinha a mínima importância. O que Jesus estava chamando a atenção daqueles homens é porque eles estavam sendo contaminados com uma situação que não tinha valor nenhum. Muitas vezes, queridos, é o que está acontecendo no nosso meio. Jesus já fez tantas coisas, e por causa de um pequeno detalhe você fica discutindo, você fica argumentando, porque aquele pessoal, eles estavam agora argumentando. E Jesus olha para eles e fala: toma cuidado. Toma cuidado com o que vocês estão falando. Toma cuidado. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Olha, vocês não consideraram nada daquilo que vocês já viram, vocês não consideraram nada daquilo que vocês já fizeram, já estiveram em situações, não tem nenhuma consideração. E eu estava olhando esse texto, pastor, e eu falei até: pastor, pediram um tema para mim, eu falei que eu ia falar sobre ter um coração sensível, olhos abertos e ouvidos atentos. Pronto. Agora está consertadinho. Então, queridos, veja bem. Eu olhando esse texto, me chama muita atenção isso, pastor César, porque eles estavam vivendo uma situação que não era para estar ali, resmungando, discutindo, fazendo com que tudo aquilo que eles estivessem vivendo estava sendo o quê? Desvalorizado, diminuído. E muitas pessoas que estão aqui ou estão me vendo, estão vivendo isso, exatamente isso. Só basta vir um probleminha, que já começa o tititi, já começa a resmungar, já começa a reclamar, e Deus
Conhecendo o teu coração, Ele fala nessa noite contigo, que você precisa ter um coração sensível. Por que um coração sensível, pastor? Porque um coração insensível não consegue compreender as coisas de Deus. Você já viu um cara que não acredita em Deus? Tudo que você fala para ele, ele refuta, ele não acredita. Um coração de pedra, pedrificado. Mas eu acredito nessa noite, como eu comecei a falar no início, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. E no livro, pastor César, esse negócio de ter um coração sensível é tão poderoso em Deus. Deus, Ele requer tanto isso dos teus filhos, como Samuel falou que Deus ia manifestar os filhos. Porque é impossível um filho ter um coração tão duro que não reconheça aquilo que o pai faz. E esses homens, eles estavam sendo corrigidos por Jesus. Por quê? Porque o que estava fazendo o coração deles ficar insensível? É eles a zoar-se no coração, ficar argumentando. Uma palavra difícil essa, né? Quase uma língua estranha. E eles estavam o quê? Eles estavam argumentando, estavam discutindo, e não estavam considerando tudo aquilo que eles tinham vivido. Por isso que Jesus fala que eles estavam com o coração o quê? Pedrificado. Tendes um coração endurecido. E sabe quem que é essa turma de um coração endurecido, pastor Ezra, pastor César? É justamente os fariseus. Volta uma folha comigo aí. Olha aqui, capítulo 7, versículo 6. E ele respondendo, quem está respondendo para quem? Para os fariseus. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? As pessoas estão com um coração insensível, por quê? É muito fácil eu chegar diante de vocês e começar a falar: Deus é maravilhoso, porque Deus é digno, porque Deus é extraordinário. Eu estou somente com os lábios. Mas quando eu saio daqui da igreja, que Deus nada, querido, eu vou para a gandaia, eu vou para a bagunça. Porque meu coração é tão insensível que a palavra dele não consegue, aleluia, ficar escondida no meu coração, pastor. Por isso que o salmista ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não viesse pecar contra ti. Por isso Deus nessa noite, Ele quer curar os corações insensíveis. Porque aqueles homens estavam vivendo coisas extraordinárias, mas estavam discutindo a respeito de um pão que esqueceram. Você perde tempo com aquilo que não tem valor, queridos. O que ficou para trás ficou, o que está lá para trás esquece, irmão. Vamos andar daqui para frente. Deus tem novidade de vida para nós. Novidade de vida. Essa coisa de coração é tão poderosa. Eu não queria ler na versão King James. Deixa eu ver se eu consigo, para mim não perder aqui. Aleluia. Ezequiel 35. Aleluia. Ezequiel 35, versículo de número 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Queridos, Israel estava dentro do cativo,
Muitos ali já tinham abandonado a sua crença, a sua fé. Muitos já tinham esquecido do que Moisés havia feito, Davi havia feito. Muitos deles já não sabiam mais o que Gideão tinha feito. O coração deles era um coração de pedra. O que faz então o coração virar um coração de pedra? É esquecer das leis de Deus. Quando eu me esqueço dos mandamentos de Deus, o meu coração se torna um coração duro. Porque só as leis de Deus nos faz, aleluia, obedecer. E só obedece quem tem, aleluia, um coração obediente. Então, queridos, Deus, nessa noite, Ele está falando através dessa palavra de Marcos. No capítulo 7, ainda no versículo 19, nós vamos ler assim, ó. Porque não entra no seu coração, Jesus ainda está falando com as mesmas pessoas. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Jesus está falando da contaminação aqui. Jesus está falando que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque o que sai, sai do nosso coração. No versículo seguinte, no 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, maldade, o engano, a dissoluções, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Queridos, se for falar de coração aqui, olha quanta coisa. Dá para fazer um check-up aí essa noite? Hã? Dá para fazer aí um check-up? Porque do coração procede homicídio, pensamentos maus, adultério, prostituição, furtos, avareza, maldade, engano, até a loucura. E Jesus está falando para os discípulos, olha, vocês estão andando comigo, têm visto tantas coisas, mas vão voltar para trás. 7 e 21. 7, 21, 22 e 23. Está andando tanto tempo comigo e o coração está duro, está preocupado com essa coisa aí de pão. Cara, vocês têm olhos, mas não vê, não enxerga. Tem ouvidos e não ouve. Jesus está dando um chacoalhão naqueles discípulos, irmãos. Jesus essa noite está dando um chacoalhão na igreja aqui presente e na que está na internet. Como está a tua visão? Hã? A Bíblia vai falar no capítulo 6 de Reis. Havia um exército da Síria que estava cercando Israel e Eliseu estava ali. E um dos moços de Eliseu estava apavorado porque havia um exército cercando. E aí o profeta ele vai orar por aquele moço e vai falar, Senhor, abre o olho dele porque está tanto tempo comigo e não tem visto ainda que o Senhor está nos guardando, é o Senhor que está nos conduzindo. E a Bíblia diz que ele ora, Senhor, abre o olho desse moço aí. E aí quando ele termina de orar, os olhos daquele moço é aberto e ele vê os exércitos do Senhor cercando aquele lugar. Querido, muitas das vezes Deus tem que fazer isso conosco. Porque nós ficamos presos em coisas tão pequenas e Jesus ele está comparando os discípulos dele com os fariseus, com pessoas. Aleluia, que mandavam fazer uma coisa, mas eles mesmos não faziam, eles são pessoas religiosas.
Deus me livre de ser um religioso, querido, de ficar aqui pregando e falando e eu fazer ao contrário. Não, eu tenho que estar dentro da palavra de Deus. Fariseu, saduceu. O Herodiano aqui, que ele está falando, era também uma das seitas que existia no tempo de Jesus. Os essênios. E nos dias de hoje não é diferente. Jesus, ele quer restaurar a nossa visão. Aleluia, porque uma revisão restaurada, queridos, nós vamos conseguir enxergar o céu, nós vamos conseguir enxergar as maravilhas de Deus. Porque é tão importante que os nossos olhos estejam abertos, porque se os nossos olhos estiverem fechados, nós não conseguiremos, aleluia, identificar o projeto, o plano de Deus para nós. Por isso Jesus está falando, vocês estão como cegos, tanto tempo comigo, e não viu nada, não experimentou nada, não aprendeu nada. Por isso, nessa noite, o Senhor, Ele quer abrir os teus olhos, querido. Quando o Senhor abrir os teus olhos, aí você vai esquecer das coisas pequenas, as coisas que te prendem, discussões bestas, coisas banais. Estes homens acabaram de ver coisas extraordinárias. Se nós lermos no capítulo 8, 7, nós vamos ver a multiplicação do pão, mas nós também vamos ver Jesus curando, aleluia, libertando a filha de uma mulher sírio-fenícia. Isso tudo não foi suficiente para eles, porque eles estavam com os olhos fechados. Talvez o que você tem visto até hoje não tenha sido suficiente, mas Deus está falando, abra os teus olhos. Abra. Porque se os teus olhos não estiverem abertos, querido, você não vai poder contemplar grandes coisas que estão por vir. Grandes coisas. Esses homens aqui, quando foram restaurados os olhos deles, um dia Jesus, ele estava no monte, e ele chamou eles para poder orar junto. E aí Jesus sobe no monte, queridos, e ali ele fala assim, eu vou interceder, e ali ele começa a orar, e a visão daqueles homens estava restaurada, e ali eles começam a ver Moisés e Elias, porque quem tem os olhos, a visão restaurada por Deus, consegue ver aquilo que as outras pessoas não veem. Por isso a necessidade dos nossos olhos está aberta. E a necessidade de que nós possamos, através dos nossos olhos abertos, abrir os olhos daqueles que precisam. Olhos fechados não serve para nada. Como Jesus olha para eles e fala assim, ô Raniel, cara, vocês estão vivendo na escuridão, não viu nada ainda. Tem olho, mas não está vendo. Sabe o Salmo 115, pastor? Muita gente usa esse salmo aí para atacar lá a outra religião. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não pega. Depois você lê esse salmo na tua casa, o 115. Torna-se semelhante a eles, a que tais coisas praticam ou fazem. Queridos, é muito importante nós entendermos que nós temos que estar com os nossos sentidos espirituais funcionando, saudáveis. Nós temos 5 sentidos, amém? Será que eu vou conseguir ver todos aqui? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Temos que estar com a nossa vida espiritual da mesma forma, pastor César. Em perfeita harmonia. Por quê? Por que que Jesus, ele diz para o cego, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco.
Mas a tua visão, ela tem que estar restaurada, porque através da tua vida, você vai conduzir muitas pessoas, aleluia, a conhecer o Evangelho, a conhecer a palavra de Deus, a ser salva, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus estava falando com eles: olha, vocês estão comigo, mas não estão vendo nada. Jesus estava tendo uma conversa com eles ali. E Jesus, ele fala: olha, vocês também têm ouvidos, mas também tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu ensinei, não entendeu nada ainda. Porque tudo aquilo que ouviu e viu até agora, não foi colocado nada em prática. E quando eu falo de ouvido restaurado, eu gosto muito de falar do cego de Jericó, queridos. Porque se pensa no homem que tinha o ouvido bom. O cara estava atento. Ele estava esperando a oportunidade para que a vida dele viesse a ser mudada. A Bíblia vai falar que quando aquele homem estava na beira do caminho, ele ouviu uma multidão. E o que me chama a atenção, ele ouviu porque ele tinha fé. Jesus, ele quer restaurar os nossos ouvidos, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que temos que ter um ouvido restaurado. Porque como eles estavam o quê? Incrédulos. Porque tudo o que eles haviam passado, estavam agora diante deles, como se fosse um ato qualquer. Quando você tem um coração insensível, quando você tem os teus olhos fechados, queridos, é muito difícil você perceber Deus. Tem muitas pessoas que estão, aleluia, com os seus sentidos espirituais adormecidos, doentes, enfermos. E o Senhor nessa noite, Ele traz essa palavra ao nosso coração, porque Ele quer restaurar isso em nós. Porque, queridos, nós não somos mais qualquer um no meio da multidão. Samuel, ele leu aqui em Romanos 8, e nós falamos muito, que Deus está esperando a manifestação dos filhos. Então, se você é filho, querido, Deus não quer um filho, aleluia, que esteja doente na sua presença. Um coração sensível. Um olho que enxergue. Aleluia, o céu aberto. Aquilo que ninguém consegue ver, querido. Aquilo que ninguém consegue acreditar é aquilo que você vai fazer. Porque você tem uma visão ampliada. Porque agora você já não enxerga mais com os seus olhos carnais, mas você enxerga com os olhos espirituais. Aleluia, quem tem uma visão aberta por Deus, consegue ver a sarça queimando, aleluia, mas não consumindo, porque foi isso que aconteceu com Moisés, ele tinha uma visão aberta. E quando Deus abre a visão daquele homem, começa, aleluia, a revelar a ele os seus planos. Aleluias. Então, queridos, é noite, é tempo de nós pararmos de se preocupar com as pequenas coisas. Sabe, é um esquecimento de uns peixes, de um cesto de pão. Trouxe uma grande discussão no meio deles. E quando Jesus vai falar com ele, não, será que Jesus está me chamando a atenção? Sabe por causa daqueles pãozinhos que nós esqueceu? E não era nada daquilo. Jesus estava advertindo aqueles homens que seriam os seus discípulos, o seu seguidor, aleluia, a ter uma vida espiritual saudável. Eu quero ter uma vida saudável em Deus. Nós precisamos, querido,
Quando estamos doentes, nós vamos no médico para quê? Para tomar lá um remédio, uma injeção, para poder ser curado. E nessa noite, Deus ele traz essa palavra ao teu coração, porque você precisa desse remédio também. Ouvido restaurado, porque se o ouvido estiver restaurado, quando a palavra de Deus ela sair do altar ou sair da boca do profeta, você não vai murmurar no teu coração, falar isso aí, isso aí é balela. Quando o teu ouvido estiver restaurado, o Espírito Santo ele vai te dar, aleluia, discernimento de quem fala contigo. O Espírito Santo, aleluia, ele vai testificar quem fala contigo. Aleluia, se você tiver um ouvido restaurado, você não vai precisar ficar batendo na casa do João, do Pedro, do Antônio, buscando uma palavra profética, uma visão, revelação. Não! O próprio Deus, ele se encarrega de falar contigo. Veja bem, quando eu comecei a pregar aqui, eu estava olhando a palavra para trazer algo no coração da igreja, e o Senhor, ele falou comigo a respeito disso. Falou, Eduardo, quantas pessoas têm apagado aquilo que eu tenho feito? Quantas pessoas têm desprezado os meus milagres, maravilhas? Quantas pessoas já não ouve, já não enxerga mais? E essa é a noite, queridos, de Deus colocar em nós um novo espírito. Dá um espírito, aleluia, renovado em Deus. Você tem que estar sedento, queridos, porque é um tempo que o Senhor tem despertado muitas pessoas, mas infelizmente muitas pessoas ainda estão dormindo. Paulo, ele falou uma palavra quando já pregava, ele diz, isto digo que conhecendo o tempo. Olha o que Paulo está falando. E isto digo que conhecendo o tempo já é a hora de despertarmos. Porque a nossa salvação está muito mais próxima do que quando aceitamos a fé. Se Paulo falava sobre despertar, sobre conhecimento de tempo, imagine nos dias de agora. É uma noite de despertamento. É uma noite de nós se movimentarmos. É uma noite de nós procurarmos, aleluia, ser funcionais dentro daquilo que o Senhor tem para nos dar. Essa noite é a noite do Senhor tirar de nós o fermento da dúvida. Você não tem mais tempo de ficar em dúvida de quem você é, para onde você vai, porque somente quem andava em dúvida eram os fariseus, que não sabia se obedecia a Torá ou se seguia Jesus, homens indecisos, e você não é uma pessoa indecisa, você é filho, você é servo do Senhor. Então nessa noite, queridos, eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Eu quero deixar esse trecho. Talvez você já viveu tantas coisas, mas você se encontra enfermo, teu coração duro. As circunstâncias, talvez, aonde você esteve, com quem você andou, fez com que você tornasse uma pessoa dura de coração. Mas nessa noite eu convido você a abrir o teu coração e ter um coração sensível. A Bíblia vai dizer, quando ouvides a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Eu acho que no livro de Jeremias, acho que fala que nós temos que ter um coração
de carne. Mas, queridos, o que o Senhor colocou no meu coração foi isso daqui. Foi essa palavra. E eu espero que você tenha um coração sensível, os olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos. Porque se você estiver com todos os sentidos espirituais funcionando, aleluia, você terá experiências poderosas em Deus. Veja bem, aqui foi somente o começo do ministério de Jesus. Aqueles homens estavam começando a andar, e o Senhor estava se manifestando a eles. E o Senhor está dando toque, olha, abra aí os olhos, esteja com os ouvidos atentos, tira a dureza do coração, para que vocês possam alcançar muito mais. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Eu quero chamar aqui o pastor César. Eu estou vendo ele ali já preparadinho. Eu acredito que ele queira, aleluia, orar por vocês, orar por você que está em casa. Aleluia. Deus abençoe. Você que queira voltar a seguir Jesus, dá aí um up aí no Instagram, no Face, no YouTube. Nós vamos estar orando pela tua vida. Amém? Se você quer entregar a sua vida a Jesus, coloque o teu nome aí também, nós vamos orar. Eu vou passar aqui para o nosso pastor, ele vai finalizar. Se for para mim ficar, gente. Fica aqui comigo. Essa palavra ela falou muito ao meu coração. E quando o Senhor falou a respeito de ter um coração contrito, ter um coração de carne, no capítulo de Marcos 8 e no versículo 17, eu quero ler novamente, porque é isso que o Senhor tem falado esses dias, e a igreja precisa entender o que o Senhor está falando. Olha o que ele diz no 17: e Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que razoais que não tendes pães? Não considerastes, nem compreendeste ainda. Ele está fazendo uma pergunta. Tendes ainda em vosso coração endurecido? Tendes olhos? Não vedes. Tendes ouvidos? Não ouvides. E não vos lembrais. Sabe o que ele está falando com a gente? Tem um coração, mas está endurecido. Tem teus ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não enxergam. E não vos lembrais do que eu tenho feito. E eu fiquei lembrando da passagem de Estevão, diante de uma parede sendo apedrejado. Aleluia. A Bíblia diz que Estevão está sendo apedrejado, pastor. Aleluia. Eu acredito fielmente nessa palavra. Aleluia. A Bíblia vai dizer que no momento que ele está sendo apedrejado, meu irmão, o céu se abre. Aleluia. O céu se abre a favor dele. Aleluia. Mas aqueles homens que estão lançando as pedras não enxergam, porque são os fariseus. Aqueles que atacam pedras sobre você são o teu inimigo. Aqueles que te acusam, que te condena. Mas eu quero te dizer uma coisa: se o teu coração estiver voltado para o teu tesouro, que é Jesus, e os teus ouvidos estiverem abertos, com os teus olhos atentos, deixa eu te falar, não importa o que você vai estar vivendo, os céus vai estar abertos ao teu favor. Eu entendi que quando eu volto para Cristo, mas completo, não pela metade. E o que é mais incrível, essa palavra, irmãos, uau, você precisa entender isso. Não é para uma pessoa neófita, não é para uma pessoa que não conhece Jesus, porque aqueles homens eram os discípulos de Jesus, que andavam com ele, e viu as maravilhas e os milagres. Essa palavra é para mim e para você, que nós conhecemos a Jesus, que a conhecemos ele de perto. Não é para uma pessoa que não é crente, não. É para nós, pastor Eduardo, é para nós. A palavra é para mim, é para você. É uma palavra que ele está falando: ei, desperta
Desperta, tu que dormes, abre o teu coração, eleva os teus olhos ao monte, da onde vem o meu e o teu socorro. Ele está dizendo: acorda, abre os ouvidos, ouve a minha voz, atentai-vos. Aleluia. É uma palavra muito forte. E ele diz: quando partiu os pães para 5.000 pessoas, você não lembrou? Ei, o que Jesus já tem feito por mim e por você, e nós temos esquecido. O que Jesus nos restaurou, da onde Ele nos tirou. Ainda hoje eu ouvi um testemunho tão lindo, e essa pessoa vai voltar aqui para testemunhar, vai vir aqui. A dona Maria, nós temos uma célula na casa dela, pastor Eduardo, lá de Arujá, mãe da Cláudia. E ela me testemunhou que o médico condenou ela com efizema pulmonar. E ela fumava há 53 anos. E ela entrou na CCRV fumando. Ei, religioso, foi fumando. E nós ministramos na vida dela. Começamos uma célula lá. Pastor Leandro Cardoso tocou essa célula até o dia que veio essa pandemia. E nós ali orando, intercedendo. Mas ela chegou num quadro crítico, chegou com efizema pulmonar. E um médico disse: olha, infelizmente a senhora está com efizema pulmonar, a senhora está comprometida. E aí nós não sabemos o que pode acontecer daqui para diante. Uma coisa é certa, ela só tem que parar de fumar. E ela não parava. Só que quando ela recebeu essa notícia, ela pegou um exame, e o pulmão dela estava totalmente comprometido, totalmente, irmão. E ela começou a sentir fortes crises. Há 3 meses atrás isso aconteceu. E falta de ar. E para quem não sabe o que é um efizema pulmonar, é como se você estivesse morrendo afogado. A pessoa ela entra em embolia pulmonar, e é que falta ar. Porque o pulmão não tem meio de não tem como circular o ar, porque ele está totalmente congestionado. E um médico deu o exame na mão dela e falou: agora é com a senhora. Ela saiu e ela falou: Senhor, se o Senhor me der uma oportunidade, o que é um coração, um olho aberto? O que é um ouvido aberto? Se o Senhor me der a oportunidade, eu não vou nunca mais fumar, mas me dê um pulmão novo. Essa foi a oração dela, pastor Eduardo. E hoje eu cheguei lá na casa dela, ela tem 65 anos. Ela me falou, e ela falou assim: pastor, eu preciso te contar uma grande bênção. Eu falei: então conta tudo. E ela falou: eu fui curada. Eu fiz agora os novos exames. Eu fiz o exame de sopro, fiz o exame de pulmão novamente. E fiz, como é que chama? Matomo. E está aqui, pastor, meu pulmão está limpo. O médico disse que não entende o que aconteceu, mas eu entendi, foi o Senhor que me curou. E eu prometi para o Senhor: não pense o Senhor que eu não comprei o cigarro. Eu comprei, coloquei o cigarro do lado da minha máquina, e eu olhava para ele todo dia, disse: você nunca mais vai me vencer, você nunca mais vai me vencer. Aleluia. Ei, deixa eu te falar uma coisa, mas é porque quando estava sendo ministrada a palavra de Jesus, os ouvidos dela estavam atento, aleluia. Ela estava olhando para o alvo, pastor. Ela acreditou, ela confiou, e o coração dela não estava mais endurecido. O coração dela agora era um coração de carne. Eu entendo que quando eu e você nos entregamos e acreditamos, confiamos nesta palavra, não tem jeito, o inimigo ele perde. Então eu quero te perguntar, só para você que tem o coração de carne, e se você tem esse coração, coloca sobre teus pés. Nós queremos orar com você. Você que está com teus olhos abertos, aleluia.
Você que está com seus ouvidos abertos, está pronto a se render, porque eu entendo que depois dessa palavra, pastor Eduardo, aleluia, depois dessa palavra, aqueles homens, os discípulos, Renato, sabe o que aconteceu? Mudou a história deles. Ele falou: não, o Senhor, Ele está comigo e eu confio em Ti. Nós não vamos passar fome, nós não vamos passar frio, nós não vamos mais passar dificuldade nenhuma, nós vamos viver uma vida a qual o Senhor já tem nos apresentado, uma vida de liberdade, uma vida de paz. Mas é necessário reconhecer quem você é, porque Jesus hoje Ele está falando: ei, vocês estão cocheando em dois pensamentos, vocês estão criando confusão no próprio terreiro, no teu mesmo clã, na sua família, na tua casa. Jesus está dizendo: ei, você não lembra o que eu tenho feito? Ei, nação brasileira, você não lembra o que nós temos feito, diz o Senhor. Ele tem feito por mim e por você. Não arrazoeis em vossos corações, não crieis contenda, não anuncie coisas negativas. É tempo de anunciar as boas novas, ainda que você esteja sendo apedrejado, mas eleva os teus olhos ao céu, como diz Estevão, aleluia, e verás o céu aberto. Eia! Ramanto como na surianda cai. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Jesus está dizendo? E Ele olhando para mim e para você, pastor Eduardo, Jesus está dizendo para nós: eles, eu não estou acreditando que você não acredita em mim. É isso que Ele está falando para a igreja. Ei, igreja, eu não estou acreditando, igreja, que você não acredita em mim. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que nós somos sarados pelas suas pisaduras, aleluia, e curado, aleluia. Então não tem corona, não tem infecção pulmonar, não tem nada que não vai nos parar, porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele é o meu Senhor, Ele vive para todo sempre, é Ele, porque o meu coração, o teu coração, é um coração de carne. Os nossos ouvidos estão atentos à sua palavra, e os nossos olhos estão na nossa esperança, na vida eterna, em nome de Jesus.